Fala, meus caros, beleza? Aqui é o Major, estamos aqui com um novo quadro no canal, né? E hoje eu vou falar aqui de uma forma de se jogar com um novo treinador, Link, o Rubem Amorim, no estilo de jogo por fora, pessoal. Então, assim, a sugestão que eu dou aqui é essa formação com 3 zagueiros, um volante, 2 jogadores perito em cruzamento. Não é necessário que sejam 2, tá? Mas pelo menos um deles é interessante que seja perito em cruzamento, com boa habilidade mesmo de passe alto, né? Para fazer bons cruzamentos. Velocidade, os 2 também tem que ter. E uma noção defensiva, se possível. No caso aqui eu tô usando uma conta grátis, então você vê que os jogadores já são bem mais limitados nesse sentido, mas por exemplo, o Dalot tem ali 70 de talento defensivo, por exemplo. Eu já acho isso bem ok para esse estilo de jogo que eu tô propondo aqui, que os 2 alas consigam defender um pouco, né? O Di Marco até daria para treinar um pouco, mas eu não treinei para priorizar a velocidade e o passe alto dele, beleza? Os zagueiros, pessoal, como no eFootball 2026 tá bem difícil marcar, né? Eu tentei deixar ali uma mescla entre defesa e velocidade, né? O equilíbrio ideal. Então, assim, eu tentei fazer fichas com 90 de velocidade com esses jogadores aqui e a defesa foi muito sacrificada, né, pessoal? Então, eu acabei mudando e deixando eles com 88 de velocidade e aí eu acho que eu encontrei o equilíbrio ideal, podendo manter altos números de defesa, beleza? O volante, o Roder, né? Ideal é um primeiro volante, um cara de responsa, né? No futuro, provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, já terá aí o Raikar do pênalti diário, por exemplo, como uma ótima opção gratuita para você jogar ali como volante, mas no caso aqui eu tinha o Rodri, né, que eu achei um jogador bem competente, né, jogador com boa altura, 1,90, né, bons números de defesa, contato físico e é uma vez melhor do mundo, né, o Rodri. E a dupla de meias eu coloquei aqui o Hazard e o Messi, mas você pode colocar armadores criativos, jogadores ágeis com bom passe aqui, da forma que você preferir. O importante é colocar meias que você goste de jogar, porque eles vão ser aqui o cérebro do seu time jogando pelo meio, beleza, pessoal? E no ataque, um jogador homem de área, com boa estatura e que saiba fazer gols vindos de cruzamento, seja rasteiro ou alto. O Haaland, no caso, eu coloquei aqui, eu tava jogando com o Zirkzee, esse jogador aqui, e ele tava indo muito bem, mas eu preferi um jogador aí com um pouco mais de experiência, né, um grande craque aí do futebol mundial, o Erling Haaland, para que ele deixasse o Zirkzee ali no banco, até porque o Zirkzee que a Konami deu é super substituto, pessoal, então ele pode ser, inclusive, o reserva do próprio Haaland, beleza? E com essa configuração, o Haaland consegue linkar com um dos 2 jogadores aqui que eu uso, que são especialistas, no caso, perito em cruzamento, né? O Dalot ou o Di Marco. Não é necessário, tá, que você jogue com 2 jogadores perito em cruzamento. O importante é que tenha um deles, pelo menos, para você fazer essa linha, né? O link entre o Haaland e ele, entre o homem de área, no caso, e esse jogador perito em cruzamento. E do lado não é necessário que seja outro atacante alto também, pode ser um jogador de habilidade, mais rápido, por exemplo. E no caso aqui eu escolhi o Kylian Mbappé, beleza? Então esse foi o time exemplo que eu usei, o Oliver Kahn. O goleiro não importa muito, né? Tanto faz o goleiro que você vai usar. Se ele for mais defensivo, que é o caso do Oliver Kahn, ele vai ficar mais no gol, então ficar esperto se você usar goleiros ofensivos, porque ele vai acompanhar a linha alta, né? Esse estilo de jogo não tem linha baixa, então seu time fica bem exposto ali na defesa e você tem que fazer uma marcação muito boa posicionalmente falando, tá bom, pessoal? Por isso eu deixei a velocidade desses zagueiros um pouquinho alta, dentro da possibilidade aqui que eu tinha, no caso 88, foi um número que eu achei bem legal. Lembrando que a gente pôs aqui a combinação link, ó, jogador-chave se movimenta para uma posição propícia para um gol, esperando um cruzamento quando o pivô está com a bola no setor de ataque. O jogador-chave, no caso, é o Haaland e o pivô, eu coloquei o Di Marco, mas poderia ser também o Diogo Dalot para você fazer cruzamentos do outro lado do campo. Lembrando que esse link funciona melhor, pessoal, na verdade, com cruzamento rasteiro, tá? Porque, como diz ali, os chutes diretos do jogador terão maior precisão, não cabeceios. Isso eu me liguei depois de um tempo e percebi que cruzamento pelo alto até funciona, mas o link funciona melhor nesse caso aqui com cruzamentos rasteiros, beleza? Para que seu atacante dê chutes de primeira, não cabeceios. Outra coisa, pessoal, que eu faço aqui que deu certo para mim, eu inventei isso e gostei, até quem viu o vídeo por fora manja o que eu vou falar, é colocar as instruções individuais aqui, ofensiva e defesa recuada para os 2 alas, pessoal, tanto aqui no caso eu coloquei pro Di Marco quanto pro Diogo Dalot. Então eles vão o jogo todo correr para frente pelo ofensivo e voltar para defesa quando perde a bola pelo defesa recuada, fazendo assim com que sem a bola você jogue com 5 defensores e com a bola você joga com 4 atacantes. Só que você tem que ter uma paciência porque esses jogadores demoram um pouco para chegar lá na frente, beleza? E no mais é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar uma partida e alguns lances dessa formação em andamento para que vocês entendam mais ou menos o funcionamento dela, beleza? Então, pessoal, aqui o jogo foi começando, né? Você pode ver ali o Rubem Amorim, os jogadores se preparando, bola rolando. Você vê o time bem postado defensivamente, ó, os laterais
no caso alas voltando, né, para ajudar, e quando você pega a bola, eles já se tornam ali alas atacantes. Hazard ajudando ali o volante Rodri a sair jogando. Ó, o Diogo Dalot já recebeu, ó. Isso é a formação, pessoal. Kylian Mbappé perdeu uma chance, mas vocês viram que já funcionou, né? O Diogo Dalot apareceu por fora, né, como diz o próprio nome da formação, dando uma opção muito boa para atacar e deixou o Mbappé ali na cara do gol, o francês perdeu. Nessa parte, a linha alta foi complicado para mim, né, não consegui marcar, mérito do adversário ali que achou um bom triângulo ali, um passe de profundidade para o Gareth Bale. Ó, o Diogo Dalot sempre aparecendo pela direita muito bem, ó. Ali eu errei, né, o Kylian Mbappé tinha que ter mandado esse passe direto pro Dalot. Aí uma boa triangulação, lambança, gol contra, tudo igual na partida. A jogada foi muito boa, mas a conclusão foi bem engraçada. Aí o Haaland teve uma boa chance, você vê que essa formação funciona muito bem pelo meio também, né, pessoal? Porque tem 2 meias e 2 atacantes, então ela é muito forte, não engane-se quem acha que só funciona pelo lado do campo. Ó, dá pra fazer boas viradas de jogo. Você vê que o Dalot e no caso ali o Di Marco, tá sempre bem livre, né, os dois. Então é uma formação que você tem muitas oportunidades de jogar pelos lados. Olha lá, pessoal, o Di Marco aparecendo muito bem pela esquerda, ó, com muito espaço. Mas eu errei o passe ali, forcei a barra. Lembrando de ter muito cuidado com a marcação, pessoal. Sempre muito atento a voltar rápido, né, a compor o setor defensivo, porque é uma formação que joga muito à frente na linha de defesa. Vocês podem ver que bela jogada, ó. Dalot fez o cruzamento e o Haaland perdeu o gol ali, mas sempre ali atacando com muitos jogadores essa formação. Os alas, eles são tanto pontas quanto laterais. Quando você está sem a bola, eles viram laterais, quando está com a bola, viram pontas. Uma ótima jogada é você fazer as tabelas, né, com o Dalot. Eu errei esse passe, mas se você acerta, você consegue sempre fazer com que ele avance cada vez mais pelo lado do campo. Agora, ó, que liberdade o Dalot teve, ó, cruzamento fenomenal. Erling Haaland faz aquele golaço. Esse gol representou tudo que a formação quer transmitir, pessoal. Foi um gol onde a jogada principal deu certo. Mesmo não sendo o link entre o Di Marco e o Haaland, foi uma jogada que fluiu muito bem. Começando o segundo tempo. Di Marco ali aparecendo como um lateral esquerdo, ó, dando opção para o Oliver Kahn sair jogando. Lembrando que eu estou enfrentando um adversário que tinha um time full épico, pessoal. E esse time que eu estou usando é um time grátis. Ou seja, é uma formação até que boa para você que não tem um time aí de um orçamento muito alto e quer conseguir ser competitivo no jogo. Bela jogada pelo meio, né, para você ver que o time também cria jogadas por ali. E o Haaland perfeito ali na finalização. Amplia o placar. E é isso, né, pessoal? Acho que já deu para ter uma noção de como funciona essa formação, né? É só jogar dessa forma, fazendo variações. Você pode atacar pelos lados, se você esperar com calma os seus alas passarem. Vai ter uma força pelos lados defensiva bem relevante se você conseguir fazer com que eles voltem bem. Sempre é bom ter reservas à altura para você substituir no segundo tempo, tendo em vista que esses laterais vão cansar, eles vão correr muito durante o jogo, né? Então é bom você ter reservas para você colocar no final do segundo tempo ali à beira dos 70 minutos, 65 minutos. Lembrando que essa formação também funciona muito bem pelo meio, então quando o cara está marcando muitos lados, esperando que você vai fazer muitos cruzamentos, você pode mudar um pouquinho o seu foco e atacar pelo meio, confundindo a cabeça do seu adversário e ganhando um duelo mental aí também durante a partida. Então é isso, pessoal. Não esqueça de esmagar o like e ajudar o canal aí como você puder e quiser, beleza? Até a próxima formação. Forte abraço, até mais, fui e tchau, tchau.